Isso, valeu. Então, vamos lá. As aves, juntamente com os peixes, né, corresponde a um grande colorido na natureza. Os peixes lá no mar, quando a gente vê aquelas filmagens submarinas, né, que aquele tanto de peixe, aquele colorido mais lindo lá no fundo do mar, nós vemos nas árvores, nós vemos cruzando os céus, nós vemos, né, no ambiente também o colorido dessas penas, dessas aves, né, que são também bastante diversificada no nosso meio. Então, vamos para as características gerais dessas aves. As aves são animais bípedes, né? Tem o corpo coberto de penas, característica mais importante delas, corpo coberto de penas. A maioria voa, mas o voo não é a característica principal, porque nem todas vão voar. Possui regulação térmica, aparece pela primeira vez agora no reino animal os seres homotérmicos ou homeotérmicos, né? Seres que vão manter a sua temperatura constante no ambiente, não importa se é o pinguim que está lá no gelo, não importa se é o gavião, a águia que está lá no deserto. Todos eles vão manter a sua temperatura em torno de 40 a 42 graus. A temperatura deles é mais alta devido à cobertura das penas, que impede bastante a dissipação do calor. Possui asas, né? Se elas vão voar, elas vão ter asas. Possui o bico córneo com ausência de dentes. Embora as primeiras aves que surgiram no planeta Terra tinha bico e tinha dentes. Existe o fóssil do Archaeopteryx, que é uma das aves mais antigas que sabe no planeta Terra. Nesse fóssil, o bico da ave dá para ver que tinha estruturas semelhantes a dente. Por quê? As aves vieram da evolução dos pterossauros. Dos répteis surgiu as aves e os mamíferos. Então, provavelmente, dos pterossauros surgiram uma evolução e deu origem às aves. Então, por isso que ficou aquela estrutura meio estranha, né? Bico com dente. A gente sabe que isso não é funcional. Então, no processo evolutivo, houve a perda dos dentes e permaneceu o bico córneo. Elas têm a pele seca, não tem glândulas igual a nossa, seca, coberta de penas. O sistema digestório delas é completo, tem boca e tem cloaca, igual, né, os répteis, igual aos anfíbios. Então, ela possui a cloaca. Apresenta um papo na faringe, que serve para amolecer o alimento, e a moela, que tritura o alimento. Então, quando a ave pega o alimento, não importa se é uma ave granívora que vai pegar o grão, se é uma ave carnívora que vai pegar o bichinho, né? Não importa o que ela vai pegar. Quando ela pega o alimento, ela engole, e como ela não tem dente, para facilitar a quebra, facilitar a digestão desse alimento, o alimento para aqui no papo. No papo, ele é amolecido. Depois do papo, vai passar para a moela. A moela, por dentro dela, ela tem uma membrana toda cheia de dobras, que vai fazer isso aqui, literalmente moer, né? Quebrar. Na moela, o alimento é quebrado, é amassado, é triturado, porque ele já veio amolecido. Depois é que passa para o proventrículo, que é o estômago, que ele vai terminar, né? Vai executar propriamente a digestão, porque lá tem enzimas químicas. Aqui não tem, aqui é só mecânica. Algumas aves guardam o alimento no papo, depois alimentam os seus filhotes, né? No pombo acontece muito isso, isso aqui ele amolece tanto que o alimento vira quase uma papa mesmo, né? Que aí ele alimenta os filhotinhos depois lá no ninho. E a moela muita gente gosta de comer, né? Por dentro dela tem uma pelezinha mais grossa que a gente tem que tirar, tem que limpar, e é uma estrutura bastante dura, bastante resistente. O tipo de bico é de acordo com a dieta de cada ave. Então, vamos ver aí. Ó, nós temos bicos e temos bicos, né? Bicos bem grandes e resistentes para quebrar frutos, bicos curvos, né? Para atacar a presa. A parte do bico aqui maior para pegar o alimento também, para
furar, né, a fruta, o alimento, bem fininho, para ir lá no fundo do miolinho da flor, né, para pegar o néctar, mais resistente para pegar bicho em madeira, alguma coisa assim, grota, alguma coisa mais profunda. O do pato, que parece uma peneirinha, ele mergulha, pega o alimento na água, levanta com o bico fechado. No que ele fecha o bico, o excesso de água vaza pelas laterais e o alimento fica retido dentro dele. E esse aqui para pegar bichinhos, coisas menores no chão mesmo, sem buscar em nenhuma cavidade. Então, só para vocês terem uma ideia que cada ave vai ter o seu bico de acordo com o tipo de alimento. Não justifica o beija-flor, né, ter um bico igual ao do tucano e o tucano igual ao do beija-flor. Eles deixam de buscar o seu alimento. Então, eles têm que ter o bico apropriado, né, para o seu tipo de alimento. Senão vai fazer igual os pássaros lá da ilha, né, que Darwin descobriu lá, né, ilha. Os pássaros tinham bico fino, bico mais sensível, voaram para a ilha. Chegando lá na ilha, os frutos eram de casca dura e grossa. As aves começaram a bater os bicos naqueles frutos e começaram a quebrar, né? Até que uma ou outra ave já tinha o bico mais resistente geneticamente, é que conseguiu sobreviver naquele ambiente. Os outros morreram. Por quê? Bico quebrado, não tem como buscar o alimento, né? Então, eles acabam morrendo. Beleza. Aqui, ó, como nós estamos falando, ó, tem a boca, né, deles, desce aqui o papo, onde o alimento vai ser amolecido, depois vem para a moela, né, que tá aqui, depois volta para o proventrículo, que é essa parte de cá, que é o estômago propriamente dito, digere e depois é que vem passar para o intestino. Aqui a cloaca, que é uma abertura única para postura de ovos, né, para reprodução e para fezes e urina. Do lado de cá, depois eu trago essa imagem aqui. As patas da mesma forma. Então, elas vão ter o tipos de pata de acordo com a sua locomoção. Aves corredoras, ave nadadora, aves trepadoras, né? Então, de acordo com a locomoção delas, elas vão ter as patas e as garras, né? De rapina, ó, com as garras bem afiadas, né? Então, essas aves aqui, igual essa que gostam de empoleirar nas árvores, então elas fazem assim, né, para segurar. As nadadoras. Então, as aves e os bicos são de acordo com a espécie, né, com o tipo de habitat, com o tipo de alimentação dessas aves. Aqui mostra para nós, deixa eu só ver uma coisa aqui. É isso mesmo. Aqui mostra para nós que essas aves, elas possuem junto ao pulmão estruturas, né, que nós chamamos de sacos aéreos. São bolsas de ar que acumula ar dentro delas. Já que grande parte das aves voam, então elas enchem o pulmão de ar, enchem os sacos aéreos de ar, né, e ajudam então a manter o metabolismo, né, o movimento, a função delas, tá? Então, elas possuem sacos aéreos. Os tipos de ninho também é interessante. Os tipos de ninho são também de acordo com o hábito de vida de cada animal. Olha, nós temos esses, parecendo os garranchos, né? Olha esse aqui, parece um coco. Olha a perfeição desse ninho. Aí nós temos a casinha do João de Barro, que também não deixa de ser uma engenharia bem perfeita. Aqui nos barrancos, né? Os buracos aqui onde vão estar, então, os papagaios, corujas, ó, bem no alto, né? Trançadinho. Essa aqui não constrói, ainda bem, né? Fica no chão mesmo, os ovinhos dela. E o interessante é que, como esse bichinho, com o bico, traz esses fiozinhos e consegue trançar esses fiozinhos aqui de uma forma
que consegue segurar, manter os seus ovos aqui em cima. Né? Olha, assim, eu fico pensando como que a natureza é perfeita. Quem que ensinou, quem que falou para eles, ó, trança assim, faz assim, dessa forma, né? Para o João de Barro, de biquinho em biquinho, de barrinho em barrinho, né? Ele consegue vir fazer essa engenharia da sua casinha. Esse aqui parecendo um coco pendurado, olha a perfeição disso, né? Como que a natureza ensina? Isso aí é natural da espécie deles, né? Conseguem fazer essa forma protetiva. Esse aqui, ó, olha que bonitinho, ele pega um galinho de cá e outro dali. Entre os dois galinhos, ele faz uma trançagenzinha, onde ele vai ficar aqui e botar seus ovos, né? Então, assim, se a gente for analisar passo a passo, é muito perfeito, é uma engenharia, assim, muito sábia para quem ele nem usa as patinhas propriamente dita, é mais o biquinho mesmo que ele vai usar para trançar, para formar, né? E dá trabalho construir um ninho desse aqui, ó. Olha o tamanho do bichinho, olha o tamanho do ninho. Não é de um dia para o outro, né? Então, leva um tempo para ele poder trançar. Ele tem que achar o material adequado e fazer essa trançagem aqui para que dê tudo certo com ele. Beleza. Então, agora continuando. Eles têm a respiração estritamente pulmonar, já era uma característica que já veio lá dos répteis, né? Possui os alvéolos pequenos, então eles têm os sacos aéreos, né? Como eu mostrei aqui para vocês, ó, os sacos aéreos para ajudar, né? Nesse processo respiratório. Na porção inferior da traqueia, tem uma estrutura típica que é a siringe, é a estrutura que produz o som. Nem todas as aves cantam, algumas não cantam, mas emitem sons, né? Você pode observar que muitas aves, para cantar, elas esticam o pescoço, é como se abrisse a traqueia, né? Para o ar passar e movimentar essa siringe e produzir esse som, tá? Então, existe um grupo de aves que nós chamamos de aves canoras. São as aves que cantam mesmo, né? As outras só emitem barulho, gritos, alguma coisa assim. E com exceção do papagaio e depois da arara, mais o papagaio, ele não fala, mas ele repete. Então, todo som, tudo que ele fala, né? É um processo repetitivo. Se ninguém nunca falar nada perto dele, ele nunca vai falar nada. Mas ele vai repetindo o que se fala perto dele. E a arara, com um pouco mais de dificuldade, mas também ela consegue raspar, né, algumas palavrinhas que a gente fala próximo a ela. A circulação é dupla, sangue venoso, sangue arterial, é fechada, não mistura, né? E completa. Quer dizer que os vasos sanguíneos entram dentro da célula, tá? E deixa lá o sangue. Então, não se mistura sangue venoso com sangue arterial. E os vasos sanguíneos entram dentro da célula e deixa o sangue fechado. Coração tetracavitário, totalmente isolado, as 4 cavidades, só tem comunicação aurícula direita com aurícula esquerda, ventrículo direito com aurícula direita. A excreção desses animais são animais uricotélicos, excretam ácido úrico, né? Não apresentam bexiga urinária. Então, não tem bexiga urinária, eles não têm como armazenar urina, não é? Por isso que do nada tem uma ave assim e tá caindo, né, em cima da cabeça da gente. Sistema nervoso é do tipo cérebro espinhal, normal, igual ao nosso. Tem um sistema sensorial bem desenvolvido, olhos principalmente, né? A ave de rapina, ela consegue de uma determinada distância perceber sua presa lá embaixo, calcular o seu voo e descer e atacar a presa com eficiência, né? As aves marítimas, elas voam, conseguem ver o peixe lá dentro da água e conseguem descer num voo rasante e capturar o peixe, né? Um voo certeiro. Então, elas têm, assim, os sentidos bem desenvolvidos. As aves que voam,
possui uma membrana chamada membrana nictitante. Essa membrana é uma membrana parecendo uma cortina. E ela fecha, né, a parte externa dos olhos, evitando que o ar fica batendo no olho e o olho fica lacrimejando, atrapalhando o voo delas, tá? Então, olha que interessante, ela desce, parecendo uma cortina, fecha a parte externa do olho, para que as aves possam voar com os olhos abertos, né? Mas sem o vento ficar batendo no olho e atrapalhando a visão delas. Reprodução. São ovíparas, botam ovos. A fecundação é interna. São dioicas, tem macho e fêmea. E o desenvolvimento é direto. Então, vamos aí. A classe das aves está subdividida em duas subclasses. Primeiro, as carinatas, que corresponde às aves que voam bem. São as aves voadoras, sabiá, pardal, andorinha, né? Etc. Então, todas essas aves que voam, aves de rapina, tudo mais, são do grupo carinatas. O que elas têm que facilita o voo delas? Então, elas vão ter as asas, elas vão ter os sacos aéreos. Esse osso externo aqui, ó, nas aves que voam, ele é mais pontudo, né? Em forma de quilha, mais assim, para cortar o ar, né? Facilitar o voo. Os ossos delas são ocos, por dentro do osso é todo furadinho, tanto é que se você soprar, vai sair o ar do outro lado, né? São ossos ocos. E não tem bexiga urinária. Então, vamos lá. Características que fazem as aves voar. Presença das asas, presença do osso externo em forma de quilha, presença dos sacos aéreos, os ossos são ocos e leves e não tem bexiga urinária. Certinho? Então, são essas características que permitem que essas aves, né, ensaiam um voo, tá? E voam bastante, né? Tem umas que voam muito, quilômetros e quilômetros, saem do seu lugar para reproduzir, vai para outro, e tem umas que voam bem alto. Algumas aves, como a galinha, por exemplo, elas têm um voo, vamos dizer, um voo rasante, bem inferior. Elas ensaiam ali, bate as asas, dá um pulinho e já cai. Então, elas não têm aquele voo propriamente dito, tá? Mas elas podem, então, voar um pouquinho, ok? Ó, característica das aves que facilitam o voo. As penas, as asas, os ossos ocos ou pneumáticos que tornam leve, o externo em forma de quilha, sacos aéreos e a ausência da bexiga urinária. Isso faz com que essas aves possam, né, levantar o seu voo. O outro grupo de aves são o grupo das aves que não voam, são as ratitas, né? Esse grupo aqui, elas não conseguem voar e têm asas reduzidas ou até ausentes, tá? E o osso externo também não tem aquela quilha, aquela ponta. Então, são a ema, avestruz, o kiwi, né, o pinguim. Gente, imagina, ainda bem que essas aves não voam. Imagine você embaixo e uma ave dessa voando, né? Não tem graça nenhuma. Então, são aves pesadas. Essas aqui são aves corredoras e o pinguim nadador, tá? Então, são aves nadadoras. E aqui são corredoras. Tanto é que essas aves vão viver no local mais aberto. Elas não conseguem viver numa mata fechada. Como que elas vão correr, como que elas vão desenvolver, né? Infelizmente, não tem jeito. Aí elas vivem nesse grupo aqui, desse local. Ok? Alguma pergunta, algum comentário? Que eu vou interromper essa aqui e vou abrir a de mamíferos para a gente encerrar, certo? Então, só um minutinho que eu vou... chegamos agora, né, próximo ao nosso grupo, que é o grupo dos mamíferos. Quais são, então, as características gerais desse grupo?
Então, vamos lá. São animais que mamam quando filhotes, né? Quando pequeno, a fonte principal de alimentação deles é o leite. A fêmea possui glândulas mamárias, possui pelos recobrindo seu corpo. Agora aqui, os mamíferos têm o corpo recoberto de pelos. Dentro dos cordados, nós temos aí os peixes que têm o corpo recoberto de escamas, os répteis que têm o corpo coberto de placas córneas, carapaças, escamas, as aves que têm o corpo recoberto de penas e os mamíferos de pelos. Os anfíbios não têm proteção, não têm anexo na sua pele, tá? Possuem glândulas na pele, agora a nossa pele tem glândulas sebáceas, sudoríparas, né? E outros anexos, pode aparecer garras, unhas, cascos, espinhos, chifres, são anexos que pode ter de acordo com o grupo de animal. São homotermos, né? 36 a 37 graus, e podem viver tanto na água quanto na terra, ou até mesmo, né, cruzar o ar, tá? Então, nós temos aí esse grupo. Os sistemas dele, nós temos sistema digestório, que é completo, e é composto pelas glândulas salivares, fígado, pâncreas, né? A boca agora já tem dentes. E dentro desse grupo aqui, a gente vai fazer uma parada para a gente fazer essa observação. Os herbívoros, porque aqui nós temos os carnívoros, os herbívoros, os onívoros. Quem é herbívoro, eles têm naturalmente o tubo digestório mais alongado do que os outros. Por quê? Você sabe que não tem enzimas que digerem a celulose. Quem é herbívoro vai viver da celulose, então não tem essa enzima, não é isso? E aí o que acontece então? Eles precisam, esse alimento precisa ir e vir várias vezes para tentar ser digerido. No caso dos ruminantes, a vaca, né, por exemplo, ela pega uma bocada de capim, mastiga, 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 engole, vem para essa pança. Aqui já vai sofrer a primeira ação, né, aqui de algumas bactérias, amolece mais o alimento, volta para a boca de novo, mastiga, remastiga, trimastiga, mastiga, devolve, aí vem para o folhoso, né, abomaço, onde termina a digestão, porque aqui tem bactérias, né, que vão, e protozoários, que vão quebrar a celulose para eles. Por isso que as fezes desse animal é cheio dos risquinhos, né? São as linhas de celulose que não foram digeridas. Respiratório. Todos os mamíferos têm respiração pulmonar, mesmo os que são aquáticos. Circulatório, também circulação dupla, 2 sangues, completa, né? Não se misturam. Fechada, vai até as células. Coração tetracavitário. As hemácias dos mamíferos têm essa exceção, elas não são nucleares. Excreção, já tem os rins completo, do tipo metanéfro, né? E excretam ureia. Sistema nervoso, cérebro espinhal, normal. Em algumas espécies são girecéfalas. O que significa isso? A parte externa do cérebro forma uma porção de dobras, circoevoluções, tá? O sistema sensorial deles também é desenvolvido, agora que entra a audição, entra o olfato, entra a visão, né? Muito desenvolvido nesses animais. Reprodução, são dioicos, estão de fecundação interna, desenvolvimento interno e direto. A classe dos mamíferos também é subdividida em 3 subclasses. A mais primitiva delas, a prototéria. São animais em que essas fêmeas não têm útero, não têm vagina, por isso são conhecidos de adélfos. Elas têm cloaca, botam ovos como as aves, têm a boca parecendo bico de pato, né? Um bico, mas são mamíferos porque têm pelos e as fêmeas não têm tetas, mas têm glândulas mamárias. Produz o leite escorre no pelo da fêmea
E o filhote com esse bico mais desajeitado tem que lamber esse leite para ele poder alimentar, tá? Então, esses são o ornitorrinco e a equidna, animais muito comuns na Austrália, né? Nadam muito bem, tá? Mas são mamíferos mais primitivos. A outra, mais evoluída, são os metatérios. São mamíferos um pouco mais evoluídos, né? Mas a fêmea ainda não tem placenta para poder gerar o filhote. Mas tem essa bolsa, que é chamada de marsúpio, onde o filhote nasce ali dessa forma, com mais ou menos 2, 3 centímetros de tamanho, totalmente incompleto, totalmente, né, estranho. Aqui dentro dessa bolsa, ele já tem um leite para ele alimentar e ele vai desenvolver e crescer dentro da bolsa. Quando ele crescer, ele já vai poder sair da bolsa. Filhotinho, ele sai, em situação de perigo, ele volta e esconde aqui dentro da bolsa. Depois de adulto, se vira, cada um para si, né? Então, ele vai ter que terminar o desenvolvimento dele dentro dessa bolsa. E essa bolsa, então, nós chamamos de marsúpio, que também pode levar a um outro nome, né? Em vez de ser metatérios, marsupiais, tá? São considerados didélfios, agora que a fêmea possui 2 vaginas e 2 úteros, e são vivíparos. O filhotinho nasce semelhante ao adulto, só que tem que crescer e desenvolver. O canguru, o gambazinho, a koala, né? Fazem parte desse grupo aqui. Para nós aqui no Brasil, o gambá, né? É bem comum aqui. Os outros não, né? E depois chegamos nos finalmente, na classe eutéria, né? Ou a placentária. Mamíferos monodelfos, onde as fêmeas têm apenas uma vagina e um útero, a placenta é bem desenvolvida, são vivíparos. Não importa se vai nascer na água ou na terra, né? Então, as fêmeas colocam, dependendo da espécie, poucos filhotes, dependendo, mais filhotes, né? E aí, agora que elas já têm tetas, tá? Os filhotinhos nascem e vão mamar nas tetas da fêmea, com exceção do peixe-boi, da baleia, do boto, né? O leite é jogado na água. E aí o filhotinho vai nadando perto da mãe e vai bebendo aquele leite com água aqui para poder sustentar. Aí, à medida que ele já sustentou com leite, já cresceu um pouquinho, aí é hora de cada um buscar a sua fonte alimentar. Ou seja, nas plantas, né, os herbívoros, ou seja, em outros animais, nos carnívoros, ou planta ou carnívoro, tanto faz, né? Então, é assim que acontece. A girafa mama pouquinho. Logo, logo, a mãe já empurra a girafinha para as folhas, mostra para ela, come, para ela ver e ela aprender a comer, e cada um já vai se virar, né? Buscar o seu caminho. Tá certo? E aqui a gente ainda tem, né, mais divisões de grupos, de ordens, tá? Os marsupiais, os cetáceos, né, que são os aquáticos aqui, sirênios, que são os lucícolas, peixe-boi, artiodáctila, né, o boi, a cabra, esse aqui por causa do formato dos dedos, perissodáctila, né, o cavalo, o rinoceronte, a zebra, quiróptero, tem asas, um morcego, tá certo? Então, por aí vem. Carnívoras, né, logomorfas, o coelho, roedores, ó, rato, cutia, capivara. E por último, nós estamos aqui nesse grupo dos primatas, macacos, né? E todo o grupo, que nós chamamos de macacos, e inclusive o homem. Então, nós estamos junto com os macacos nesse grupo, mãos com 5 dedos, pés com 5 dedos, né? Então, nós estamos incluindo nesse grupo dos mamíferos mais primitivos aqui. Ok? Tá. Terceiro ano. Então, nós